Olá, energia! Tudo positivo com você? Eu sou a Cris Price e se você está chegando agora, esse é o canal Prosperidade Ativa, um canal que tem vários vídeos aqui que pode te ajudar no seu processo de autoconhecimento e expansão da consciência. Então, já deixa o seu like para contribuir aqui com o nosso trabalho e se você quiser acompanhar essa série de vídeos, já se inscreve também e assim você vai ser avisado clicando aí no sininho que tem vídeo novo aqui falando da série do livro Pensamentos São Coisas, do Prentice Mulford. Se você não assistiu o primeiro capítulo, eu vou deixar o link aqui embaixo, assiste lá, que é bem legal, que ele está falando sobre a dualidade da mente, onde ele explica sobre a mente que ele chama assim material e espiritual, mas tudo é parte de uma mesma mente, né? Ele está usando essa analogia para a gente entender a dualidade e a importância disso nos nossos pensamentos e na nossa criação. Então, vai lá e assiste aquele vídeo, depois você volta aqui e assiste esse também, que vai falar sobre as nossas relações. Aquelas pessoas que a gente tem maior afinidade, sabe, que é melhor amigo mesmo, melhor amiga que você conhece, assim, que bate seus pensamentos, os sentimentos, as intenções são as mesmas e tudo, né, as mesmas ideias. Então essas pessoas, nem sempre elas são da nossa relação de sangue. Ele diz assim, que essas relações, né, de sangue que a gente tem, da nossa família, eles são importantes na formação, na nossa formação, porque quando a gente é criança, a gente está absorvendo tudo que vem dessa família. Tudo isso vai ajudando a formar as ideias, as coisas que estão no nosso subconsciente. Então vem daí. E ele fala que muitas vezes, né, dessas relações surgem problemas para a nossa vida adulta, porque às vezes essa relação do pai, por exemplo, querer que o filho siga a mesma profissão que ele, ou queira que ele faça uma profissão determinada que a criança, por exemplo, não quer, não gosta, aí vai estudar só porque o pai quer aquilo e daí é infeliz naquilo, não gosta, não, sabe, fica infeliz. Ao mesmo jeito também os filhos que querem controlar a vida dos pais depois de adulto, né? Então também ele fala assim, não, as pessoas devem manter a sua individualidade. Então mesmo os pais, depois dos filhos crescidos, continuar aprendendo, continuar fazendo suas coisas, ter o seu desenvolvimento individual independente dos filhos. Porque se os filhos começam a falar, ah mãe, você não vai usar essa roupa, ah mãe, você não vai sair assim, ai pai, você não vai fazer isso. Então ele está deixando de exercer e de praticar as suas experiências nessa vida para seguir aquilo que os filhos estão falando. Então aquilo acaba podando o que a pessoa tem verdadeiramente dentro de si que gostaria de expressar, né? E ela não vai ter oportunidade, porque ela vai se encontrar nesse conflito, né? De querer agradar os pais, de não poder fazer aquilo que tem vontade. Por conta disso, muitos de nós acabam não vivendo aquilo que gostaria de viver, não tem as experiências que realmente deveria ter para se engrandecer, né? Para evoluir. E por isso que tem muita gente que sai de casa, que larga a família, porque às vezes vai buscar o que seu coração está mandando. Mas não são todas as pessoas que conseguem falar assim, ah, eu vou sair e vou viver minha vida. Muitas pessoas ficam presas nisso e daí ficam infelizes, não conseguem se manifestar a vida que elas gostariam. Esse capítulo, tratando das relações, a gente tem que lembrar que ele está mostrando para a gente como que as relações elas estão ajudando ou interferindo ou atrapalhando nas nossas manifestações. Porque, afinal de contas, o livro é sobre isso, né? É sobre nossos pensamentos serem coisas, né? O que ele vai explicar aqui tem tudo a ver com como nós estamos formando o nosso pensamento lá desde quando a gente é criança, como a gente forma nosso paradigma, nosso subconsciente, as ideias que vão se fixando lá, nossas crenças, né? Elas vêm dessas pessoas que convivem com a gente. Então, desde pequenos, são os pais, a família, né, os parentes que a gente está convivendo ali, nem sempre eles têm a mesma ideia, a mesma afinidade com a gente, do que a gente pensa, né, de pensar diferente. E conforme a gente
fica adulto, aí a gente vai começar a ter esse conflito com esses pensamentos, com essas ideias. E por isso que muita gente, quando fica adulta, começa a brigar com o pai, com a mãe, com a família, com os irmãos, porque não tem essa afinidade de pensamento. E a ligação de sangue, né, ela não faz mudar isso, né? Ela não muda isso, né? Essa afinidade que a gente tem, ela acontece, né, pela vibração que a gente tem, pelos pensamentos que a gente tem, e começa a divergir com essas pessoas que são muitas vezes da nossa família. Isso que o Prince Mulford diz, que essas relações elas podem impedir que a gente exerça o que a gente tem dentro da gente e o que a gente deveria viver, porque nós estamos aqui vivendo nossas experiências, mas a partir do momento que eu quero viver uma experiência e não posso, eu não vou viver aquela experiência, né? Então, isso atrapalha o meu desenvolvimento, a minha evolução, o meu crescimento como pessoa, pelas experiências que eu teria que passar, que estão dentro de mim, que eu estou buscando, né, ter, mas eu não posso ou eu não vou ter porque eu vou ficar presa nessa situação de família, né? É isso que o Prince Mulford começa a dizer nesse capítulo sobre as relações. E aí ele fala uma coisa muito interessante aqui, que é sobre a gente ajudar as pessoas, que é a gente fazer as coisas pelas pessoas. Então ele diz, gente, faz as coisas, o bem, e se for da nossa família também, a gente está lá ajudando, não tá? A gente faz de tudo para ajudar, para se de repente tem um parente que precisa de um lugar em casa para ficar, você fala, vem aqui ficar na minha casa, você ajuda, né? Tá precisando de comida, você manda um pouco lá de coisa, alguém precisa de um dinheiro emprestado, se você pode, você empresta, tudo isso está ajudando a pessoa. Mas ele diz que se você só faz isso, mas o seu pensamento, porque olha, lembra que nós estamos falando aqui de pensamentos, são coisas, né? Então, se você está fazendo isso, ajudando, mas o seu pensamento lá, vou ter que ajudar de novo essa pessoa, eu só estou ajudando porque é da minha família, porque se não fosse nada meu, não ajudava, porque não sei o quê. Você, de fato, só está ajudando só com uma coisa física, material. Aí a tua ajuda vai parar por aí. Se você está fazendo uma ajuda de coração para essa pessoa, o seu pensamento ele vai acompanhar a sua ação e ele vai perpetuar com essa pessoa. Então ele estaria indo não só aquela coisa física que você está proporcionando para essa pessoa, mas também o seu pensamento junto, e isso vai fazendo com que a pessoa tenha sempre mais daquilo, não só aquela vez, mas que continue recebendo mais daquilo. Aí eu vou ler esse pedacinho do livro para você ver como que ele fala sobre isso, ó. Nenhum bem real ou duradouro advém de qualquer presente concedido a outrem, a menos que o coração vá junto e sua doação seja para o doador um ato de prazer puro, que é quando você realmente fica feliz, né, de doar, de fazer alguma coisa pelo outro. Porque alguma outra coisa vai com o presente material, a comida, o abrigo, o empréstimo, que embora não visto e pouco conhecido, é mais importante que a própria forma. Este é o pensamento que o acompanha. O pensamento afeta fortemente para o bem ou para o mal a pessoa que recebe o presente. Se, ao dentro das suas possibilidades, né, você concede o dinheiro à pessoa necessitada, um pensamento que acompanha, não é apenas um desejo sincero de ajudar aquela pessoa, mas você sente um grande prazer em dar essa ajuda. Então você lança sobre essa pessoa um certo elemento de pensamento que nunca os abandonará e os beneficiará eternamente e em proporcional à qualidade, poder e força do seu pensamento. Então você faz muito mais do que aliviar suas necessidades físicas atuais. Você dá a eles uma certa quantidade de poder espiritual. O seu desejo que o seu poder possa ser tão desenvolvido e aumentado que capacitará essa pessoa a viver acima da mendicância e atrair para si os bens dessa terra, como todos querem e devem quando crescerem até uma certa estatura, né, em um poder espiritual.
é uma grande ajuda para eles no tempo para adquirir tal poder. Você enviou e semeou neles uma semente de pensamento que criará raízes e dará frutos em algum período da sua existência real ou espiritual. É incrível, não é? Porque a gente está enviando o nosso pensamento junto para essa pessoa. Por isso que o nosso coração, né, ele fica alegre, cantando, né, feliz quando a gente ajuda uma pessoa. Da mesma maneira, se a gente está fazendo uma doação, ajudando, mas pensando, tô tendo que ajudar, não queria ajudar, isso está sendo prejudicial para a pessoa e para nós também. Vamos lembrar que quando a gente está colocando nosso pensamento em prática, isso está em algum momento voltando para a gente, né? Então, o que a gente emana, a gente recebe. E daí, para concluir, ó, diz assim: cada pensamento de bem verdadeiro traz-nos uma força mais elevada, pura, vivificante e construtiva. E quanto mais bem enviamos, mais bem volta para nós através de seu esforço reacionário. Então ele continua explicando aqui, né, que é muito interessante essa questão. Nós vamos cada vez mais aprofundando e entendendo mais, né? Esse nosso fluxo de pensamentos, a gente não se dá conta que é tão real como uma corrente de água que a gente vê na natureza, descendo numa cachoeira, um rio, ou uma rede de eletricidade, onde está passando eletricidade e a gente não vê. Esse fluxo de pensamentos, combinados com o fluxo de pensamentos de outras pessoas, ele cria novas coisas. Vão se formando novas qualidades de pensamentos. É como assim, se fosse na química, quando a gente mistura diferentes elementos, né, a gente tem um novo componente. Então seria mais ou menos isso. Os nossos pensamentos combinados ao pensamento de outras pessoas, ele acaba criando novas qualidades de pensamentos. Então aí que ele começa a falar dessas relações como são importantes. Porque pensa bem, a gente está emanando nossos pensamentos o tempo todo. Essa nossa energia do pensamento, esse magnetismo, vai atrair para a gente pessoas que têm mais ou menos a mesma vibração de pensamento, ou que têm a mesma ideia de realização de alguma coisa, de um negócio. Por exemplo, você está pensando em fazer um negócio, aí de repente aparecem pessoas pensando na mesma coisa, vocês se juntam ali, fazem uma sociedade, começam a fazer um negócio que dá super certo. Quando a gente vai materializar, às vezes as pessoas têm papel fundamental nisso, porque conforme nossos pensamentos, pessoas serão atraídas para a nossa vida, para que a gente possa realizar essas coisas que a gente deseja. Isso vai ajudar a gente a manifestar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes a gente está precisando de dinheiro, aí uma pessoa vem e fala assim, olha, tem um negócio aí para fazer ali, vai pagar tanto, você não quer fazer? Você fala, poxa, vou. Ou alguém chega e fala assim, olha, fulano está precisando lá de alguém para trabalhar lá, você não quer lá dar uma forcinha? Então, às vezes, essas pessoas são atraídas para a gente assim. Quando a gente está tendo esses nossos pensamentos, né, automaticamente as vibrações estão indo, né? E isso vai atrair para a gente. E o que atrai? Atrai oportunidades. Então essas pessoas, muitas vezes, elas trazem oportunidade da gente realizar aquilo que a gente gostaria. Né? Uma coisa às vezes que acontece, que é legal, e do céu, já aconteceu comigo, vamos ver aí se aconteceu com você, escreve aqui nos comentários. Já vi, às vezes você tá com vontade de comer uma coisa, e aí você fala assim, nossa, eu tô com uma vontade de comer isso, né? Um bolo de chocolate. Às vezes eu falo o exemplo aqui da lei da atração, eu sempre uso o exemplo do bolo de chocolate, né? Mas pode ser qualquer coisa. E aí de repente bate na sua porta aquela sua vizinha querida e fala assim, olha o que eu fiz hoje aqui, eu vim trazer um pedacinho para você experimentar. O bolo de chocolate, não é? Então assim, às vezes acontece justamente assim. As pessoas vêm e elas estão dando a oportunidade da gente realizar, às vezes, aquilo que a gente tem vontade. Não é só uma vontade que a gente tem de comer uma coisa, né? Mas, por exemplo, uma viagem que a gente quer fazer, ou de uma casa que a gente quer comprar um carro, alguma coisa. As pessoas vão estar sempre ajudando a gente nas coisas que a gente quer manifestar. Então, nesse capítulo, ele está falando sobre
essas relações que estão chegando na nossa vida para ajudar a gente, né? Mas não é nada intencional. Não é assim que a gente vai pegar e vai falar, ah, aquela pessoa ali pode vir na minha vida porque ela vai me ajudar a ficar rica. Não é assim que funciona. As pessoas vão ser atraídas para a gente de acordo com a nossa vibração. Então, se a gente está pensando coisas negativas, pensando coisas... a gente vai atrair pessoas que estão no mesmo nível de vibração. Essas pessoas chegam na nossa vida, elas não vão trazer nada de bom pra gente, não. É só experiência, né? Mas que não vai ser muito agradável. Então, a gente não cuida os pensamentos. Às vezes, a gente acaba pensando coisas que não são muito benéficas pra gente, né? Então, por isso que a gente está trabalhando aqui nesse livro e aprendendo como os pensamentos são coisas, porque daí a gente vai estar sempre melhorando nossos pensamentos e está sempre melhorando nossos relacionamentos também, né? Porque, segundo o Prentice Mulford, a gente pode observar isso na nossa vida. Acontece assim, os relacionamentos, eles vão realmente ajudando a gente, né? Ou prejudicando. Então, a gente tem que cuidar. Quando a gente começa, então, a pensar dessa maneira, que tudo está interligado, todo mundo está interligado, tudo está interligado. Se você está pensando uma coisa que agora eu queria fazer esse negócio tal, alguma pessoa em algum lugar está pensando a mesma coisa. Nós vamos ver isso mais para frente no próximo capítulo. Vamos começar entendendo isso aqui. A gente está emanando o nosso pensamento tem uma força e ele vai atrair alguém, alguma situação, alguma circunstância para ajudar a gente a realizar aquele pensamento. E se for ruim, também. Então, por isso que nós temos que cuidar das coisas que a gente pensa, né? E pensar de maneira mais produtiva, melhor, que seja mais benéfica para a gente. E por isso que nós estamos estudando aqui, né? Para a gente perceber e melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. Então, continuando aqui, ele fala que o nosso pensamento é uma força muito grande na realização das nossas coisas materiais. Ó, vou ler aqui. A força do pensamento pode ser uma ferramenta poderosa para a realização material e, quando combinada com o pensamento de outras pessoas, pode levar a novas ideias e invenções. Os seus pensamentos são uma força que pode atrair coisas boas ou ruins para a sua vida. E sua ordem de pensamento predominante é uma força que traz algo semelhante às coisas físicas. E nesse capítulo ele fala que essas relações, né, então são importantes. Às vezes, talvez mais importantes que os nossos relacionamentos de sangue por causa disso. Porque essas pessoas que vão ser atraídas para a nossa vida de acordo com a nossa vibração, elas vão trazer as experiências e muitas vezes elas vão ajudar a gente a realizar aquele sonho, aquela ideia, aquela coisa que a gente gostaria. Eu estou pensando aqui de fazer um negócio. E aí eu conversando com uma amiga minha, ela fala assim, poxa, mas por que você não faz assim, assim? Aí você fala, puxa, é mesmo, né? E se a gente fizesse assim? Aí a gente começa a conversar e juntas a gente chega numa outra ideia, que aí a gente põe em prática e dá super certo. Que sempre vai ter pessoas sendo atraídas, né? Por exemplo, se você vai vender alguma coisa, vai ter as pessoas que vão comprar. Se você vai trabalhar com terapia, vai ter pessoas para você tratar. Se você vai ser um mecânico, vai ter pessoas, né, que vão levar o carro para você consertar. Então, assim, sempre vai ter, né, o relacionamento com essas pessoas. E no livro até ele diz assim, que tem muita gente que às vezes se sente melhor no trabalho do que em casa, por causa dessa ligação. Porque se você está fazendo um trabalho que você ama, uma coisa que você gosta, você quer ficar lá, você está conversando sobre isso. As pessoas que estão lá amam falar sobre a mesma coisa que você. Então chega em casa, a pessoa não tem nenhum apoio, não pode falar daquilo, não gostam daquilo. Então quer dizer, não tem aquela afinidade que a pessoa tem no seu local. Então esse tipo de relações, né, que a gente tem mais afinidade, e não são, né, relações de sangue, porque são pessoas que estão lá, que gostam, que compartilham das mesmas ideias, que têm as mesmas intenções, que querem falar sobre aquilo também. Então você está atraído e está naquela energia daqueles pensamentos, né, que são parecidos com os seus, né, que vão formando novos pensamentos juntos, uma nova força criativa e estando cada vez mais forte ali, né? Mais nutrido, porque você está com as pessoas e está aproveitando aqueles pensamentos, né? Então, essas relações,
elas ajudam e muito, né? Então, quando a gente fala de atrair as pessoas para ajudar nas coisas que a gente quer fazer, então, com muito cuidado, a gente não está falando aqui de usar as pessoas, né? Por favor, não vamos confundir as coisas. A gente não está usando ninguém. É o próprio universo que manda para a gente as situações e as coisas para que aconteça, né, os nossos desejos. Agora, não vamos falar assim, eu vou forçar uma amizade porque eu acho que aquela pessoa pode me ajudar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque isso é uma coisa espontânea que acontece, é uma coisa que o próprio universo vai mandar para você, então é espontâneo, não é nada forçado, não tem como forçar isso, sabe? É uma coisa que acontece. E se você começar a fazer o caminho regresso das coisas que acontecem com você, você talvez vai perceber isso. Desde o momento que você teve a ideia, como que aconteceu, quem chegou na tua vida, como que veio a oportunidade, né? Aí você vai começar a perceber. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo meu, pessoal, que vai ficar bem claro entender isso. Que eu sempre tive o sonho de conhecer o Egito. Meu maior sonho era conhecer o Egito. E o meu irmão, Márcio, me deu de presente essa viagem para o Egito. Então, se a gente for pensar assim, legal, ele deu porque ele sabia que você queria ir, né? Mas se a gente for pensar mais a fundo como as coisas funcionam, então a gente pode desenvolver uma linha de pensamento assim. Eu não tinha condições de ir para o Egito, não tinha dinheiro para isso, mas o meu maior sonho era ir para o Egito. Então eu falava, né? Como eu queria ir para o Egito, deve ser legal, deve ser lindo, deve ser maravilhoso. Uma amiga da minha mãe ligou para minha mãe e falou: olha, aquela companhia aérea está contratando gente, fala para o seu filho ir lá. Ele não foi. Passou quase uma semana, a mulher ligou de novo. Falou assim, olha, o seu filho já foi lá? Acho que hoje é o último dia, hein? Fala para ele ir. Aí a minha mãe foi lá e falou para ele, poxa filho, você não foi? Vai lá, né? Não custa nada, tenta lá, quem sabe, vai lá. Aí ele foi e passou e entrou nessa companhia aérea. É uma companhia aérea que não existe mais. Mas ele foi trabalhar lá e ele trabalhou vários anos nessa companhia aérea. E ele também queria muito viajar. E ele tinha facilidades de conseguir passagens. Pôde me presentear com essa viagem maravilhosa, né? Que foi ir para o Egito e realizei um sonho. Assim, sou muito grata ao meu irmão pela essa viagem, porque foi maravilhosa. E dizem também, né, que o universo nunca traz só aquilo que a gente pede. Traz sempre mais, né? Então, trouxe mesmo, que a gente ficou 12 dias no Egito, mas a gente também foi para a França, para a Itália, para a Espanha, para a Grécia, né? Ficamos 33 dias viajando. Eu tinha o sonho de ir para o Egito, não era o sonho dele, né? O que fez ele pensar de me levar, entendeu? Então, o que fez ele ir trabalhar lá, que proporcionou a gente ir viajar e ter facilidade de viajar. Então, se você vai fazendo a linha inversa, né? Eu queria ir para o Egito lá atrás. Ele foi trabalhar numa firma, ele quis viajar, ele gostava de viajar, até que ele pegou e falou assim, não, eu vou convidar minha irmã para ir, eu vou dar de presente para ela. E me levou para essa viagem para realizar meu sonho. Não é uma coisa impressionante quando a gente olha por essa ótica, né? É bem interessante, porque quem diria que ia vir por essa maneira, né? Poderia ter sido de uma outra maneira diferente. Essa amiga da minha mãe que entrou na vida da gente falando, olha, tem esse emprego, fala para ele ir lá. E ele foi e conseguiu um emprego. Ele também realizou vários sonhos de viagem que ele tinha, de conhecer vários países, né? E eu ainda vou gravar um vídeo falando dessa viagem do Egito, que foi maravilhosa, e das coisas que aconteceram, que tem muita a ver com a lei da atração. Para mim, isso tudo que aconteceu é a lei da atração agindo. A partir do momento que eu falei, eu quero ir para o Egito, tudo já estava conspirando para que isso acontecesse. Mas é claro que na minha mente, eu nunca poderia imaginar que ia ser assim. Eu pensava assim, eu vou trabalhar, vou juntar um dinheiro, vou comprar passagem e vou. Então a gente não sabe como que vai acontecer. As pessoas, então, às vezes entram na nossa vida para trazer a oportunidade da gente realizar aquele sonho, aquelas coisas que a gente deseja realizar.
Então esse capítulo é justamente sobre isso, sobre essas pessoas que têm essa afinidade e que vêm para a nossa vida para, de alguma maneira, ela ajudar na materialização dos nossos sonhos, das coisas que a gente gostaria de realizar. Essas relações que a gente vai atrair, elas dependem muito da nossa vibração e da qualidade dos nossos pensamentos. Então é isso que ele chama atenção nesse capítulo, para que a gente perceba, né, daquilo que a gente está pensando, que a gente está criando. Nós somos criadores, co-criadores da nossa realidade. Então, nós somos os criadores da circunstância. Nós não somos a circunstância. Nós estamos na causa do efeito. Então, o efeito é o quê? É o nosso pensamento, é onde a gente dispara as coisas, né? E a palavra, ela tem poder. Então, conforme a gente vai falando, a gente vai cocriando, a gente vai estar atraindo aquilo para nós. Perceber que essa força de pensamento, ela está atraindo essas pessoas para nossa existência, para ajudar de alguma maneira aqui nas realizações das coisas que a gente necessita fazer, das experiências que a gente vai viver. Então, aqui para complementar, né, ó, que ele fala assim, ó: o caráter do nosso pensamento, que nós pensamos ou emitimos, afeta os nossos negócios de maneira favorável ou desfavorável, influencia os outros a nosso favor ou contra nós. É um elemento sentido de forma agradável ou desagradável pelos outros, inspirando-lhes confiança ou desconfiança. O estado de espírito predominante ou caráter de pensamento molda o corpo e as características. Isso nos torna feios ou agradáveis, atraentes ou repulsivos para os outros. Nosso pensamento molda nossos gestos, o nosso maneirismo, o nosso andar. O menor movimento muscular tem por trás um estado de espírito, um pensamento. Uma mente sempre determinada tem sempre um caminhar determinado. Uma mente sempre fraca, inconstante, vacilante, incerta, caminha arrastando os pés, cambaleante, incerta. O espírito de determinação fortalece todos os músculos. É o elemento mental da determinação que preenche cada músculo. Um pensamento persistente de determinação de um propósito, especialmente se tal propósito for benéfico tanto para os outros como para nós mesmos, encherá cada nervo de força. É um egoísmo sábio que trabalha para beneficiar os outros junto com nós mesmos, porque em espírito e em elemento real estamos todos unidos. Somos forças que agem e reagem umas sobre as outras, para que o bem ou o mal, através do que ignorantemente chamamos de espaço vazio. Existem nervos invisíveis que se estendem de homem para homem, de ser para ser. Todas as formas de vida estão, nesse sentido, interligadas. Somos todos membros de um só corpo. Um pensamento ou ato maligno é uma pulsação de dor que percorre inúmeras organizações. O pensamento e a ação bondoso têm para o prazer o mesmo efeito. É então uma lei da natureza e da ciência que não podemos fazer um bem real a outro sem fazer o mesmo a nós. E isso complementa aquela história que eu já falei, da gente fazer o bem para o outro, que o pensamento segue aquele bem. E aquilo vai voltar para a gente de alguma maneira, porque está tudo interligado, como ele diz. O meu irmão, ele pensava em viajar para outros lugares, não é? Ele fez um bem para si mesmo, porque ele também viajou, ele queria. Fez um bem para mim, porque ele me levou e realizou meu sonho. Então, assim, as coisas vão vindo e vão se interligando. Então, assim, do meu pensamento que eu queria ir para lá, do pensamento dele que queria, de repente, ir para a Grécia, que era próximo, ou que dessa mulher que falou assim, não, fala para o seu filho ir lá e trabalhar lá. Então, você vê que está tudo interligado. É tudo uma junção de coisas que vão se conectando e vão chegando
para dar certo aquela ideia que você teve. E isso tanto pode ser, estou falando aqui do meu exemplo de viagem, mas tenho muitos outros exemplos para falar dessas coisas que aconteceram comigo e acontecem, né, até hoje. E eu aposto que você também deve ter a tua. Escreve aqui no comentário, eu vou adorar saber, porque tá sempre acontecendo assim. As relações, elas vêm e elas ajudam realmente, né? E quando a gente para perceber, pensar, a gente vê que realmente as coisas estão acontecendo assim, tudo ao mesmo tempo, e aquilo vai chegando para nós. Às vezes a gente quer montar um negócio, quer fazer uma coisa, a mesma coisa, aquilo vai ser atraído para você. Mas eu tenho já um vídeo aqui também no canal que eu falo da lei da atração versus oportunidade, que eu falo isso. Às vezes a oportunidade vem e a gente não abraça, a gente não aproveita, né? Às vezes a gente fica com medo, fala, eu quero montar um negócio, uma coisa audaciosa, aí vem uma pessoa falando, põe uma pilha, vamos fazer, faz. Aí eu falo, vou fazer, daí na hora, ai, não vou fazer não, ixi, isso aí pode dar errado, aí você perdeu a oportunidade, né? Então tem essas coisas também. Às vezes a gente aproveita, às vezes a gente não aproveita. Então, recapitulando aqui o que ele está falando, né, das nossas relações, que é muito importante que a gente siga o nosso caminho, o nosso coração, a nossa vontade, o que a gente quer fazer. Seguir o nosso caminho, realizando aquilo que a gente tem no nosso coração, para a gente viver as experiências que a gente deve viver, que pode ser doloridas também, porque não é tudo, não são só flores no caminho, né? Às vezes a gente tem algum espinho no caminho, mas que vai fazer muito bem para a gente, porque vai nos desenvolver, né? Vai fazer a gente crescer como pessoa. E crescer espiritualmente também, né? Porque a gente estaria realizando o nosso propósito, né? Aquilo que está vindo do nosso coração. Também fala que essas relações vêm, né, atraídas pelo nosso pensamento. Então vamos prestar atenção naquilo que a gente está pensando, vamos manter o padrão do nosso pensamento elevado, vamos pensar naquelas coisas que a gente quer realizar e vamos só esperar. Porque essas vibrações, elas vão atrair as pessoas certas para a nossa vida, para que a gente possa ter uma ajuda para realizar. Mas lembrando que a gente não vai usar ninguém. A gente só vai estar aberto com o nosso magnetismo, né? Com o nosso pensamento elevado, a nossa frequência elevada também, para que o nosso magnetismo possa atrair para a gente as pessoas que melhor vão servir, né, aos nossos propósitos. A gente não vai estar usando ninguém, essas pessoas vão estar sendo enviadas para a nossa vida para nos ajudar de alguma maneira. Então vamos ser muito gratos, né, a isso, mas vamos manter o foco no nosso pensamento elevado. E lembrando também aqui, né, que ele falou uma coisa muito importante, que quando a gente ajuda as pessoas, o nosso pensamento vai com aquela pessoa. Então vamos sempre ter em mente isso, para que a gente ajude, né, de todo o coração, e que a gente ponha a nossa melhor intenção quando a gente estiver ajudando, né, uma pessoa, para que essa intenção seja uma semente, né, na mente dessa pessoa, e que ela possa enraizar e ajudar essa pessoa a se desenvolver, que aquela semente esteja forte, né, crescendo e ajudando aquela pessoa com pensamentos bons também, que vão levar a ter um desenvolvimento melhor também, física e mentalmente. Que seja o nosso melhor pensamento ali para a pessoa, porque ele vai estar com essa pessoa por um longo tempo. E, claro, que essas coisas vão voltando para a gente, né? Como ele diz aqui, e como a gente sabe também de outros estudos, e a gente já estuda isso, né, há algum tempo, que todos estão interligados, que todos são um. Então, a gente fazendo uma coisa para uma pessoa, seja boa, seja ruim, a gente está fazendo para a gente mesmo, né? Aquilo está voltando para a gente. O capítulo sobre as relações é sobre isso. É sobre a gente perceber, né, que as relações na nossa vida, elas podem tanto nos atrapalhar quanto nos ajudar. Elas podem nos influenciar, né, elas podem bloquear a gente de fazer coisas que a gente deve fazer, elas podem ajudar. Então, a gente perceber, né, que essas relações, elas não podem limitar aquilo que a gente deve fazer. E aproveitar também as oportunidades quando essas pessoas chegam na nossa vida com oportunidades, né, de realizações daquilo que a gente quer manifestar, né, porque muitas vezes vai acontecer assim. Esse
é o segundo capítulo do livro Os Pensamentos São Coisas, do Prentice Mulford, Quem São as Nossas Relações. Então vamos perceber aí quem são as nossas relações, como a gente está lidando com isso. Então o exercício, né, do livro nesse capítulo é que é para a gente perceber as nossas relações, como essas nossas relações estão chegando na nossa vida. Se as pessoas estão sendo legais, não estão sendo legais, o que eu estou pensando para atrair pessoas assim, ou, né? Então é um exercício a gente começar a pensar sobre as relações. Relações de sangue, relações por afinidade, então todas essas relações, elas estão na nossa vida por alguma razão. Então a gente começa a analisar isso, a perceber isso. Ele não entra aqui, né, nesse capítulo falando de relações kármicas ou o que acontece, por que a gente não se dá bem com fulano, não se dá bem. O negócio aqui que ele está colocando é sobre o pensamento, porque o livro é sobre isso, né? Então vamos pensar nessa parte de afinidade dos pensamentos e que qualidades de relações os nossos pensamentos estão atraindo. E se a gente acha que não está bom, vamos começar a mudar então os nossos padrões de pensamento, né? É por aí que a gente começa a fazer o exercício desse capítulo. E eu te vejo no próximo capítulo. Já se inscreve para você ser avisado aí quando eu colocar o vídeo do próximo capítulo, que são as correntes de pensamentos, que é muito legal. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. E assim a gente vai mudando um pouquinho com cada exercício, né, na nossa realidade, para a gente fazer uma mudança e atrair coisas melhores. Agradeço muito a sua companhia e eu te vejo no próximo capítulo. Beijinhos de luz, até lá!